Mas você, meu irmão, que pode abrir a Bíblia aí na sua casa, no capítulo, no livro de número 2, no segundo livro de Samuel, abra comigo no capítulo 1. Eu vou ler somente um versículo para começar o nosso pensamento. Segundo livro do Samuel, do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 26. Fábio Alexandre, pregador da palavra de Deus, um dos grandes pregadores de São José dos Campos. Grande abraço. Vanessa, que saudade. Um abraço para todo mundo aí, Vanessa. Saudade de vocês. Precisando que Deus nos envie novamente a essa terra para matar a saudade dos amigos. Juliana Lima, um abraço. Então, meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje é o amor de Davi e Jonatas. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 26, encontramos a seguinte frase dita por Davi: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Nós temos vivido um tempo cheio de polêmica, um tempo cheio de preconceito, um tempo cheio de confusão. E nós aqui, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós não podemos carregar conosco nenhum preconceito. Nós não podemos ser referencial de preconceito. A igreja não pode ser preconceituosa. A igreja tem que ter um referencial, na minha opinião, pequeno, humilde, de ser uma igreja de conceito. Tudo que você fala e que você diz, olha, aquilo ali tem conceito, fulano é bem conceituado, ou aquela empresa é uma empresa de conceito, aquela instituição é uma instituição de conceito. O que você quer dizer? Quer dizer que é um negócio confiável, é um negócio bom, é um negócio que se deve ter relevância, ou se deve ter com bons olhos. E tudo que você diz que é preconceituoso é negativo. E a igreja, ela tem trazido nos últimos dias um peso sobre ela de preconceito. E isso a igreja não pode carregar essa bandeira. E por que estou falando isso? Porque esse texto, ele é um texto que ele é usado hoje por um determinado grupo para dizer que Davi e Jonatas tiveram uma relação ou um relacionamento homossexual. E a igreja não sabe lidar muito bem com esse tema. A igreja, toda vez que toca nesse tema, a igreja não sabe se expressar muito bem. E essa live aqui, essa transmissão ao vivo, é para trazer um pouco de entendimento, é para trazer um pouco de luz a essa questão. Primeiro nós temos que saber que Davi e Jonatas eram dois homens heterossexuais natos.
Nós temos a situação de que Davi teve várias mulheres. Um dos grandes pecados de Davi foi por causa de uma mulher, que ele cometeu uma grande atrocidade, né? Onde ele matou o marido da mulher para ficar com a mulher. E ele teve outras mulheres, como Abigail, como a filha de Saul. Então nós estamos falando de dois homens heterossexuais, Davi e Jonatas. Jonatas tem um filho muito famoso que é o Mefibosete, que é o coxo que senta na mesa de Davi. Então, o primeiro pensamento que nós temos que ter é que esses dois camaradas são heterossexuais assumidos. Só que a Bíblia descreve que entre esses dois homens heterossexuais vai ter um laço de amizade tão forte, que no final um desses amigos vai expressar que o amor que o amigo tinha por ele, o que ele considerava do amigo, era maior do que o amor por mulheres. Note que não há nada nesse texto, quando ele diz, angustiado estou por ti, meu irmão. Olha o tratamento, é o tratamento de meu irmão. Quão amabilíssimos tu eras para mim, ou seja, como você era bom para mim. Era mais maravilhoso, era o teu amor do que o amor das mulheres. Ou seja, o bem que você fazia para mim, o bem da tua amizade, o bem que você me trazia é maior, ou seja, não se compara, não podemos comparar o relacionamento de Davi e Jonatas com um relacionamento de homem e mulher. É muito forte, é muito bonito isso. O que há entre Davi e Jonatas é uma coisa que eu utilizo uma palavra nos dias de hoje atual para expressar. O que há entre eles não é homossexualismo, é homoafetividade. Homoafetividade é quando uma pessoa do mesmo sexo tem um carinho, um amor por outra pessoa do mesmo sexo. Por exemplo, eu tenho uma relação de homoafetividade com meu filho. Eu tenho uma relação de homoafetividade com alguns amigos que estão aqui agora assistindo essa transmissão. Eu tenho uma relação de homoafetividade com meu tio. Então, é um relacionamento, é um carinho, é um amor que tem pessoas do mesmo sexo, tem uma pela outra. Não tem nada a ver com sexo. Homossexualidade, biblicamente falando, é a prática sexual de pessoas do mesmo sexo. E a igreja tem que entender, e a igreja tem que saber se expressar, e a igreja tem que passar para o mundo, para quem tem tendências homossexuais ou pratica a homossexualidade, que a igreja não tem preconceito nenhum com isso, com esse comportamento, com essa prática. Porque não é a igreja, não sou eu que condena esse ato, essa prática. Quem condena esse ato, essa prática, é Deus, é a palavra de Deus. Então note que a gente tem que saber transparecer isso. Então, há muitas pessoas que não têm entendimento, não sabem lidar com essa questão, não sabem lidar com esse assunto. E a igreja tem que evoluir e crescer. A igreja não pode viver com essa bandeira de preconceito, uma bandeira preconceituosa. Não, você tem que saber se expressar, você tem que saber dividir, você tem que saber que você não tem nada, porque
nós temos que entender o que nós temos que passar para a pessoa que ela tem tendências homossexuais. O que nós temos que passar como cristãos para a pessoa que pratica, que tem práticas homossexuais? Nós temos que passar para ela o seguinte, que nós somos, primeiro, pecadores igual ela. Segundo, que Deus ama ela igual me ama. Só que a prática, ou seja, esse relacionamento de homem com homem ou de mulher com mulher, essa prática sexual é o que Deus abomina. Deus abomina, que está em Levítico, diz o quê? Que não se deitará o homem com homem como se fosse mulher. Isso é abominável. Então, é Deus que olha isso como pecado. E a pessoa que quer se relacionar com Deus, quer ter uma comunhão com Deus, quer ter uma intimidade com Deus, quer ter uma vida com Deus, ela tem que entender o quê? Que Deus a ama de maneira sobrenatural, mas que Deus condena algumas práticas e que ela precisa, se ela quiser viver um relacionamento com Deus amplo, abandonar algumas práticas. Agora nós temos que passar para o homossexual, ou para aquele que pratica homossexualidade, ou para aquele que tem tendência, que não é só isso que Deus condena, porque senão o cara se sente discriminado. Nós temos que mostrar para ele o seguinte, que da mesma maneira, por exemplo, que Deus condenava no Velho Testamento a prática homossexual, Deus, da mesma maneira, ele condenava o adultério. Ou seja, o homem ser infiel ou a mulher ser infiel era passivo de morte, de apedrejamento. Da mesma maneira também, Deus condenava, por exemplo, a fornicação, a perversidade, né? A perversão sexual. Então, da mesma maneira, Deus condenava do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma intensidade, entendeu? Então, nós temos que passar isso, a mentira, ou seja, o roubo, tudo isso Deus condenava e Deus condena. Eu, por exemplo, irmãos, abrindo um pouco da minha vida, antes de vir para Jesus, eu gostava, por exemplo, de fumar, eu gostava de beber, eu gostava de fumar um baseado, gostava de cheirar. Eu tinha vários relacionamentos, eu tinha 2, 3, 4 namoradas. Era uma prática que eu tinha de vida. Quando eu vim para Jesus, quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a entender que algumas práticas na minha vida, na minha conduta, Deus condenava. Só que Deus não ia me obrigar. E é isso que nós temos que passar para o homossexual, para quem tem práticas homossexuais. Nós temos que passar para essas pessoas que Deus não vai botar a faca no pescoço de ninguém, Deus não vai obrigar ninguém a deixar, não. A pessoa vai sentir no coração que ela precisa deixar algumas práticas para estar num nível diferente de relacionamento com Deus. Jesus disse o quê? Jesus disse, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é deixar de tomar aquela cerveja que eu gostava, aquela tequila com limão. O que é negar a si mesmo? É deixar de ter 4, 5 namoradas e ter uma só mulher para a glória de Deus. O que é negar a si mesmo? Não vou fumar, não vou beber, não vou fazer isso, aquilo outro. Não é porque eu não quero, eu quero, mas eu quero mais do que isso agradar a Deus.
então eu vou negar a mim mesmo o meu desejo. Nós temos que passar para as pessoas que têm essa tendência ou que praticam isso, que Deus ama elas de uma maneira muito grande e que o que elas praticam é um pecado, mas que Deus, a Bíblia diz o quê? Que Deus ama o pecador, mas odeia ou abomina o pecado. É isso que nós temos que passar. Nós não temos que constranger homossexual, nós não temos que constranger pecador, nós não temos que constranger ninguém com preconceitos. Nós temos que constranger essas pessoas com o amor de Deus. É isso mesmo, nós temos que constrangê-los com o amor de Deus. Como é que eu constranjo uma pessoa com o amor de Deus? Manifestando amor. Então, cara, ele tem prática homossexual, tem tendência, então eu tenho que amá-lo, eu tenho que abraçar ele, tenho que apertar a mão dele. Eu não posso tratá-lo com indiferença, até mesmo porque não existe. Eu também sou pecador. Então, meus irmãos, nós temos que tirar essa capa de preconceito de sobre a igreja e trazer uma capa de conceito. Não, a igreja é uma igreja de conceito, conceituosa. A igreja não discrimina nem recrimina ninguém. A igreja simplesmente manifesta a vontade de Deus. É simples. E aí nós vamos construindo um outro universo. Nós vamos construindo o reino de Deus. E outra coisa, a pessoa veio. A pessoa que tem a prática homossexual, ou que é assumido, ou que tem tendência, ele tem que entender uma coisa. Você que está me ouvindo aí, que de repente faz parte desse grupo, você tem que entender o seguinte, que quando você entra numa igreja e o pastor está dando uma palavra a respeito disso, igual eu estou aqui agora, dando uma palavra dentro desse tema polêmico, não é que o pastor tem alguma coisa contra você, não. O pastor está manifestando o que está na palavra. O pastor está manifestando aquilo que está em evidência pelo Espírito de Deus na palavra. Igual o pastor, ele vai pegar o microfone, ele vai falar, olha, você não pode contar mentira. Aí o mentiroso não pode ficar com raiva do pastor. O pastor vai falar, olha, você não pode adulterar. O cara não pode ficar com raiva do pastor, o adúltero, o que está sendo infiel, ou adúltera. Não, é Deus que está manifestando a vontade dele ali. É isso que nós temos que entender, porque às vezes as pessoas tomam o negócio como pessoal. E nós não podemos tomar esse negócio como pessoal, porque eu não tenho nada contra pecado de ninguém. É isso que eu tenho que passar. É isso que você tem que passar, que você não tem nada contra o pecado de ninguém. Deus é que tem. Se a pessoa quer ter comunhão com Deus, ela vai ter que nascer de novo. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. A pessoa vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer da água e do Espírito. E você tem que ser um agente de levar essa pessoa a isso. Então vamos mudar. Vamos mudar a maneira de falar dessas pessoas. Vamos mudar a maneira de tratar essas pessoas. Vamos mudar a maneira de se comportar com essas pessoas. Entendeu? Ela merece um abraço mais forte. Ela merece um aperto de mão mais forte. Ela merece mais atenção do que a outros. Porque a partir do momento que eu me revelo para uma pessoa homossexual, ou tendenciosa, ou assumida como cristão, ela já se inibe, ela já se retrai, ela já fecha o semblante, ou ela cria um bloqueio, e eu tenho que penetrar, eu tenho que atravessar isso com amor.
Em nome de Jesus, irmãos, precisamos mudar. Precisamos mudar. Em nome de Jesus. Espero que você esteja sendo abençoado. Espero que você esteja sendo edificado por essa palavra, esse tema tão polêmico. Mas em nome de Jesus, a igreja tem que mudar. A igreja tem que tirar as escamas dos olhos. E a igreja tem que manifestar o amor de Deus que constrange. Então, sobre Davi e Jonatas, uma homoafetividade pura, verdadeira. Dois homens que se amavam. Não tem outra palavra.